Os portões da Vila Maldiori se erguiam como muralhas esculpidas no tempo. A propriedade era isolada, cravada nas colinas da Toscana, cercada por vinhedos antigos e histórias que ninguém ousava repetir em voz alta. Aurora, 28 anos, chegou com a chuva. O táxi a deixou na entrada de Cascalho, onde a estátua de um anjo de pedra olhava para o céu com expressão vazia. Seus saltos fincavam-se na terra molhada. A mala era pequena, mas seu passado era grande demais para caber ali. Carregava apenas duas coisas: uma carta escrita à mão com o brasão da família Maldiori, oferecendo-lhe o cargo de curadora da biblioteca ancestral da mansão, e o tipo de ferida que não sangra, mas que marca o olhar. A porta se abriu antes que ela batesse. Ele estava ali. Dante Maldiori, 37 anos. Alto, de terno preto, olhos da cor do vinho envelhecido e a expressão de quem nunca aprendeu a pedir desculpas. Tinha mãos grandes, mas nunca usava anéis. A barba por fazer dava a ele um ar de homem que não dormia bem, ou que dormia com demônios demais. Aurora o encarou com firmeza. Esperava um mordomo, um empregado. Não o próprio dono da casa. Senhor Maldiori? Sim. Mas você pode me chamar de Dante. A voz dele era grave, como chuva grossa batendo em telhado antigo. A senhorita chega cedo. O trabalho começaria só amanhã. Eu não gosto de esperar. Ela ergueu o queixo, altiva. E presumo que o senhor também não. Os olhos dele dançaram no rosto dela por um segundo. Depois se afastou, deixando a porta aberta. Entre. A casa é fria, mas menos que a chuva. A mansão era feita de pedra branca e silêncio. Colunas altas, tapetes orientais, quadros de rostos que não sorriam. A biblioteca ficava no andar superior, e parecia mais uma igreja abandonada. Paredes forradas de livros, vitrais coloridos, e uma escadaria de ferro em espiral que levava a um segundo andar de prateleiras. Sua sala é aqui, disse ele. Você terá acesso aos documentos privados da família. Algumas seções ainda estão interditadas. Quando forem liberadas, saberei. Ela olhou ao redor, maravilhada. Tocou a lombada de um livro em latim com a ponta dos dedos. É uma relíquia. É uma prisão, disse ele. Ela se virou. Por que me escolheu? Porque você não faz perguntas idiotas. Aurora sorriu, seca. Ainda. Dante deu um meio sorriso. E então se aproximou. Lentamente. Aurora sentiu, pela primeira vez, o cheiro dele. Era algo amadeirado, discreto, mas masculino demais para ser esquecido. Como se ele tivesse sido esculpido com mãos firmes e depois queimado ao sol. Um aviso, senhorita Aurora. A voz dele baixou. Nesta casa, tudo tem ouvidos. Inclusive as paredes. E nem tudo que está em silêncio está morto. Ela ergueu o olhar, desafiadora. Eu vim para catalogar livros, não fantasmas. Então está no lugar errado. Ele inclinou o rosto, muito próximo do dela. Porque eu sou os dois. O ar entre eles ficou pesado. Os olhos dela fixos nos dele, sem piscar. Mas ela deu um passo atrás. Boa noite, senhor Dante. Boa noite, Aurora. Ela subiu as escadas da biblioteca. As costas eretas. O coração bagunçado. Ele a observou sumir na penumbra dos livros. E soube. Ela era o tipo de mulher que ou te salva, ou te incendeia. O silêncio da mansão era cortado apenas pelo som dos passos de Aurora nos corredores de pedra. Naquela manhã, ela decidirá explorar a biblioteca antes que Dante descesse. A escada em espiral parecia levar não só ao segundo andar, mas a algum lugar entre a sanidade e a ruína. A cada degrau, sentia o ar ficar mais denso. Havia cheiro de papel antigo, madeira úmida e algo mais, algo que parecia ser dele. Ela passou os dedos pelas lombadas de livros com cuidado, como se tocasse uma linha do tempo secreta. Algumas obras não tinham título. Outras estavam em línguas que ela não reconhecia. Latim, grego, russo. Quando se virou para pegar o caderno de anotações na mesa, ele já estava lá. Dante. A sombra dele preenchia o espaço antes mesmo do corpo. Estava encostado na estante do andar de baixo, camisa de linho cinza, mangas dobradas até os antebraços. Um livro na mão. E os olhos nela. Gosta de subir sem permissão?
A voz dele era baixa, levemente rouca, como um convite indecente. E você costuma espiar sem ser visto? Só quando a visão vale o risco. Aurora engoliu em seco. Não desceu. Ficou ali, a alguns metros de altura, olhando de cima, como se isso lhe desse vantagem. Mas sabia que, com Dante, isso era ilusão. Ele subiu devagar, degrau por degrau, até parar à frente dela, tão próximo que o cheiro dele a envolveu por completo. Couro, tabaco e algo levemente cítrico. Ela recuou um passo. Ele avançou 1 centímetro. Você parece assustada, ele disse, a voz baixa demais para ser acusação. Eu estou desconfiada. Melhor ainda. Gosto de mulheres que não se entregam fácil. Aurora encarou. A tensão entre os dois era espessa. Invisível. Mas real. Eu não vim aqui para ser distração, Dante. E quem disse que você é distração? Ele se inclinou mais. Talvez seja castigo. Ela riu, mas o coração batia como tambor. Ele ergueu a mão, devagar. E sem tocá-la, apenas deixou os dedos pairarem perto do rosto dela. Posso? Ela não respondeu. Mas também não se afastou. Os dedos dele roçaram seu maxilar com delicadeza perigosa. Um toque leve. Quente. Quase reverente. Você tem cheiro de coisa proibida. E você tem cheiro de queda livre. Dante se afastou por fim, com meio sorriso nos lábios, como quem sabia que já tinha vencido algo naquela troca silenciosa. O almoço é às 2. Não se atrase. Detesto esperar. Mas adoro ver alguém correr. Ele desceu, passo a passo, sem olhar para trás. Aurora encostou-se à prateleira, o peito arfando. E soube, aquele homem não era só perigoso. Ele era inevitável. O relógio da mansão marcava 2 da tarde. Mas o tempo dentro da Vila Maldiori parecia ter sua própria vontade. Aurora desceu as escadas com a calma de quem sente ser observada. E de fato era. Dante já a esperava na sala de jantar. Vestia uma camisa de linho clara. Os 2 primeiros botões abertos. E o olhar preguiçoso demais para ser inocente. Estava sentado à cabeceira da mesa. Uma taça de vinho à mão. E um sorriso contido no canto da boca. Você não gosta de esperar. Mas chega antes só para ver quem atrasa. Disse Aurora ao se aproximar. Gosto de antecipar o desejo. Respondeu ele. Os olhos nela. Sem sequer fingir disfarce. O almoço estava servido. Cozinha italiana elegante. Massa fresca com azeite de trufas. Pães artesanais. Queijos maturados. Mas nada ali parecia mais apetitoso que a presença dela. Aurora percebeu. E se incomodou com o quanto aquilo a excitava. Conversaram pouco. Mas os olhares falavam mais alto que qualquer frase. Cada toque de taça. Cada movimento dos lábios. Cada cruzar de pernas dela. Era uma resposta silenciosa a algo não dito. No fim da refeição. Dante levantou-se. Serviu 2 taças de vinho rubi. E caminhou até ela com passos lentos demais. Beba. Ordenou. Sem arrogância. Mas com a certeza de quem sabe que está oferecendo mais do que álcool. Aurora aceitou. O cristal gelado nos dedos. O líquido mais quente que o ar entre eles. Você sempre se esconde atrás de frases bonitas. Perguntou ela. Eu me escondo atrás do que não posso dizer. E o que você não pode dizer agora? Dante se aproximou. Encostou o corpo no encosto da cadeira dela. A boca próxima ao ouvido. O hálito quente. Que quero te beijar desde a primeira vez que você me desafiou com os olhos. E que me segurar aqui. Sem tocar sua pele. Tem sido um castigo que eu mesmo escolhi. Aurora virou o rosto devagar. Encontrou a boca dele tão próxima que só a coragem o separava. Então, para de escolher o castigo. Sussurrou. O beijo aconteceu como se o tempo tivesse rompido. Primeiro foram só os lábios se roçando. De leve. Testando a temperatura do pecado. Depois. A entrega. Ele segurou sua nuca com uma das mãos. A outra deslizando pela curva da cintura. Trazendo-a para mais perto. Como se o toque fosse um verbo que ele conhecia de cor. Aurora gemeu baixo.
e se odiou por isso. Mas não recuou. O beijo foi intenso, lento e cheio de promessas que queimavam sem dizer uma só palavra. Quando se separaram, ambos ofegantes, Aurora olhou fundo nos olhos dele. E agora? Perguntou. Agora a gente finge que isso não aconteceu, respondeu Dante, com os olhos ainda presos aos dela. Porque se eu continuar, não vou conseguir parar. Ela o encarou por um instante, o rosto quente, a boca ainda úmida. Então reza para eu não te pedir mais. E saiu da sala, sem olhar para trás, mas com o sangue gritando o nome dele a cada passo. A tarde escureceu cedo sobre a mansão, como se o céu soubesse que aquela noite não terminaria limpa. Aurora passou o dia trancada na biblioteca, mas a concentração havia evaporado desde o beijo. O gosto dele ainda estava na sua boca, e o problema era que ela queria mais, muito mais. Às 7 em ponto, a governanta apareceu. Há uma convidada para o jantar, disse. Aurora franziu o senho. Convidada? Dante não avisara nada, e isso a incomodou mais do que deveria. Desceu lentamente. Vestia um vestido simples de seda preta, justo o suficiente para ser notado, solto bastante para fingir despretensão, o cabelo preso com um grampo apenas, como quem não se preparou, mas ainda assim parecia pronta para tudo. Quando entrou na sala de jantar, viu Dante em pé, ao lado de uma mulher loira, alta, com perfume doce demais e um sorriso que conhecia bem o próprio poder. Aurora. Essa é Júlia, uma antiga amiga da família. Vai passar uns dias aqui. A mulher estendeu a mão com um gesto ensaiado, mas o olhar era clínico. Você é a bibliotecária, certo? Aurora apertou a mão, fria e fina como porcelana. Certa. E você é a visita inesperada. Júlia sorriu, mas havia algo de lâmina nos dentes. Durante o jantar, Dante estava diferente, menos ácido, mais leve, e aquilo ferveu por dentro de Aurora. Ela quase não comeu, mas bebia o vinho devagar, como se ele fosse a única arma que tinha contra a presença da outra. Após o jantar, ela subiu sem se despedir, mas Dante veio atrás. A encontrou no corredor, encostada à porta da biblioteca, olhos fixos em um livro que não lia. Você está com ciúmes, disse ele. Ela não respondeu. Ele se aproximou, passos lentos, sem pressa, como um homem que sabe que já foi aceito, mesmo sem ser perdoado. Não gosto de jogos. Aurora murmurou. Então para de fingir que não me quer. Dante disse. Ela o empurrou contra a parede com as palavras. Você trouxe ela de propósito, só para me ver arder por dentro. E ardeu. Arde, disse ela. Ele se aproximou, encostou a testa na dela, a respiração quente, as mãos segurando a cintura dela como quem segura algo prestes a fugir. Então me queima. O beijo foi brutal, necessário, cru. Aurora puxou a camisa dele com pressa. Os botões voaram. Ele a prensou contra a porta, as bocas se buscando com desespero antigo, os dedos dele deslizando pela pele nua das costas dela, ela gemendo baixo contra o pescoço dele. Ali, naquela porta, no meio do corredor, sem palavras, sem permissão, sem freio. A mansão inteira parecia escutar, mas nada ali era mais alto que o som dos dois ofegando entre um toque e outro. E quando ele a carregou no colo, sem esforço, rumo ao quarto dele, com os corpos já despidos da razão, Aurora soube. Não havia mais distância segura entre eles. E o que viria depois? Ou os salvaria, ou destruiria tudo. A luz entrou suave pelo vitral do quarto, dourando os lençóis amassados. O silêncio era absoluto, exceto pela respiração lenta de Aurora, deitada de costas, com a pele ainda marcada pelos toques da noite anterior, o lado da cama ao seu lado, vazio. Dante havia saído sem fazer barulho.
Sem bilhete. Sem palavra. Ela se sentou devagar. Os músculos doloridos pela intensidade. O coração ainda mais. Vestiu-se lentamente. As mãos trêmulas. Não por medo, mas porque agora sabia. Sabia que entre eles não havia mais volta. E isso a assustava. Saiu do quarto. Cruzou o corredor. A casa parecia vazia. Mas havia ruídos sutis. Passos abafados no andar de baixo. Vozes baixas. Chegou à biblioteca. A porta entreaberta. Ia entrar. Mas parou ao ouvir. Você a deixou dormir no seu quarto? Disse uma voz feminina. Giulia. A resposta de Dante veio seca. Como lâmina molhada. Isso não te diz respeito. Claro que diz. Você a expôs. Não só a ela. A nós todos. Você não sabe do que essa casa é feita. Aurora sentiu o chão ceder sob os pés. Ela recuou sem fazer barulho. O coração batendo nas têmporas. As palavras ecoando. Você a expôs. Essa casa não é segura. Caminhou rápido até o quarto. Mas alguém já estava lá dentro. A porta aberta. As gavetas reviradas. A mala dela jogada sobre a cama. Alguém havia estado ali. E não estavam procurando por roupas. Aurora deu um passo para trás. Assustada. Mas antes que pudesse reagir, uma mão tapou sua boca por trás. Silêncio. Disse uma voz grave e sussurrada. Se você quer continuar viva, não grita. E então tudo escureceu.